Amigas e amigos, um detalhe que começa a chamar a atenção são as manifestações espontâneas que começam a surgir após o começo, pode dizer que é o começo das revelações das entranhas da Operação Lava Jato, né, que vai mostrando que é um esgoto a céu aberto, e as pessoas vão tomando coragem e vão se manifestando, né, porque até agora dentro da institucionalidade praticamente ninguém ousava, né, a não ser aí no parlamento, né, sobretudo no parlamento, por isso que o parlamento é importante, né, tem os setores ali que fazem oposição a esse projeto aí, né, de corruptos, da corrupção, do clube privado, da turma da lama, nessa turma toda aí que eu sempre falo aqui, né, que são basicamente parlamentares de esquerda, identificados com uma ideologia progressista, popular, democrática, né, os partidos aí, né, com mais identidade popular, né, porque aí também é um conceito importante da gente avaliar. Por que a direita consegue manter, né, sempre uma maioria nos parlamentos? Exatamente porque por trás dessa lógica, desta democracia aí, que é a democracia dos interesses privados, tem sobretudo os aparelhos ideológicos, né? A mídia principalmente, né? Tem também os grupos religiosos aí sem compromisso com o povo, esses fariseus mentirosos, né, que não tem compromisso sequer com a religião de verdade, né, são aparelhos ideológicos aí na definição da sociologia, de quem estuda a sociedade e tudo mais, né, que isso vai deformando os anseios populares, né, vai deformando a vontade popular. Agora, quem traduz a essência da vontade popular são, sem dúvida alguma, os partidos de esquerda, né, porque é impossível ser de direita e ser ético, né, ter coerência entre o que fala e o que faz, né? Ser de esquerda significa não ter duas caras, né? Falar uma coisa em público e agir de outra forma no privado, né? Quem faz isso, e acontece, né? A gente tem visto aí exemplos, é gente que, né, se aproveita, inclusive, né, da autoridade moral que as organizações de esquerda têm entre o povo, né, por ser popular, democrática, progressista, né, para fazer as suas malandragens. Isso tem, mas são casos isolados. Estou dizendo assim como programa de governo, né, como programa de atuação, como ideologia. Né? Consequentemente, o que a gente tem lá do outro lado é exatamente um festival de barbaridades, de arbitrariedades, etc. Quer dizer, qual é o papel da Operação Lava Jato nisso tudo? É organizar a bagunça. Tinha ali um festival, né, de gente atirando para todo lado, né, tentando acertar a esquerda, né, junto com, se a gente pegar aí o exemplo do Mensalão, como eles criaram o Mensalão, né, a farsa do Mensalão, né, como foi, né, então, aquele tiroteio o Lula mal pisou no Palácio do Planalto como presidente da República, eles começaram com essa história aí da farsa do Mensalão. Aí chegou a Operação Lava Jato, que é uma turminha que já tinha ali uma certa experiência, né, em fazer maracutaias bem-sucedidas. A história dos doleiros que eu tenho falado aqui, as várias operações em que eles estavam, né, foram envolvidos e tal, né, comandados pelo Sérgio Moro e tal. Quem é do Paraná sabe, eu sempre falo aqui. É impossível quem é do Paraná e tem o mínimo de cognição social, de percepção das coisas, né, não saber quem é o juiz Sérgio Moro, quem é o Deltan Dallagnol. Né? Evidentemente que aí a gente tem que considerar as dimensões. Primeiro, as dimensões dos cachorros loucos. Né? Em Maringá tem cachorros loucos, claro que tem. Gente que está vendo ali as barbaridades e tal, e sai gritando, somos todos Sérgio Moro. Né? E como tem em Maringá, tem no Paraná inteiro. Né? Agora tem também em Maringá, né, gente que sabe quem é o Sérgio Moro. Né? Quem presta o mínimo de atenção sabe. É impossível morar em Maringá e não saber quem é o Sérgio Moro. É impossível. Né, das suas malandragens, das suas maracutaias, etc, etc. Lógico que tem uma bafa da mídia, das seitas, de fariseus, né, da indústria do dízimo, do dinheiro, né, os aparelhos ideológicos, enfim. Né. Agora, é isso, né, a Lava Jato chega com esta incumbência. Tira para lá esses partidos aí, ó, PSDB, DEM, essas coisas todas aí, não deram conta de conter o lulopetismo.
o comunismo, como eles dizem, né? Então precisa constituir aí esse agrupamento, né, para fazer essa transição, né, de reverter essa tendência de popularidade do Lula, da Dilma, da esquerda de uma maneira geral, né, que se vai avançando, né? Eu já falei aqui em uma ocasião, ou mais de uma ocasião, né, do prefácio do Friedrich Engels no livro do Karl Marx, A Luta de Classes na França, né, que o Marx analisava a Comuna de Paris logo depois da Revolução Francesa e tal, né, que essa Revolução Francesa reuniu todo mundo para derrubar o regime da monarquia e tal. Só que os burgueses da época, que eu sempre falo aqui, conservam resquícios dos regimes anteriores escravistas e feudais. E os trabalhadores ali, os operários e tal, não, nós vamos mais na frente, nós vamos tocar isso aqui para frente. Chegou a Comuna de Paris e o Engels, o Marx analisou esse processo de maneira crítica, inclusive, muito crítico, né? E o Engels escreve o prefácio que ele diz o seguinte, que a legalidade democrática mata a direita, e mata mesmo. Porque é isso, é uma questão de raciocínio lógico, né? A direita só faz sentido a existência da direita como ideologia, como organização política, para defender os seus privilégios. Não tem mais nenhuma utilidade. E defender os seus privilégios significa explorar o povo, a nação e tal. E significa, inclusive, afrontar a institucionalidade, né? A democracia, que o Engels dizia nesse prefácio. Por que eles vão deixar o povo aí participando, né? Sendo incluído no orçamento, na dinâmica política, na democracia? Isso é socialismo, isso é comunismo. Isso, né, vira assim uma espécie de dogma, né? E com esses dogmas é fácil instrumentalizar os cachorros loucos. Então tem que considerar o processo de formação dos cachorros loucos, né? E um processo também de alienação, né, de desinformação, é a indústria da desinformação. Eu sempre falo aqui o papel da mídia, essas rodinhas que eles formam aí na Globo News, na CBN, né, na Band, etc, etc. Né, que a gente vê por esses colunistas, rataria pretoriana midiática que eu falo que é isso, é uma rataria que fica ali armada, né, para impedir que o povo tenha acesso à Casa Grande. O povo aí cria os cachorros loucos, né, numa situação assim de crise, eles criam os cachorros loucos. E o povo chega lá, na Casa Grande. Ô, de casa, nós queremos aí, queremos emprego, queremos saúde, educação, infraestrutura e tal. Aí a turma da Casa Grande já... Rex, pega! É comunista, é vagabundo. É isso que tem por aí, né, de cachorros loucos, é isso aí. Agora, a gente tem que parar e raciocinar. Partir do concreto para o abstrato. Tudo isso tem um sentido, né? Um sentido da crise do sistema, né? É uma crise mundial, a chamada crise global. Isso significa o quê? Significa um processo, né, de circulação de grandes nuvens de dinheiro, né, as parafernália, o papelório, né, dos derivativos, não sei o quê. O mercado, isso tudo movido pelo mercado de títulos públicos, os endividamentos públicos, a dívida pública. Eu fiz um artigo, vou até deixar aqui para você dar uma olhadinha, o link, agora, né, que eu lembro da época do Itamar Franco, quando ele assumiu logo depois do impeachment do Collor, né, que teve uma conversa lá com o então ministro da Fazenda, Eliseu Rezende, que o Eliseu Rezende dizia o seguinte: vamos vender aqui algumas estatais, a gente arrecada 30 bilhões de dólares, liquida a parte mais cara da dívida e resolve esse problema da dívida, a gente estanca a dívida. O Itamar, que não era dado a essas malandragens do mercado financeiro, né, e também não entrou nessa conversa fiada do Eliseu Rezende, né, ele disse que não, por aí não vai e tal, né? Só que teve aí depois o golpe branco contra ele, o Fernando Henrique Cardoso assumiu o Ministério da Fazenda, veio a história da histeria do Plano Real, né, depois veio tudo isso, a privataria, a dívida explodiu, agora em março ela bateu na astronômica cifra de 5,4 trilhões de reais, lá na época do Itamar. Isso porque ela deu um salto com o Collor, antes era bem menos.
Lá no Itamar era 30 milhões de dólares. Hoje está em 5,4, isso dados de março. 5,4 trilhões de reais. É um mercado. Essa turma vive aí com esse, comprando, vendendo títulos, não sei o que, e recebendo juros que saem do orçamento que o povo paga, etc, etc. Né? E esse dinheiro sai de onde? Como é que eles vão arrumar dinheiro para pagar os juros desta dívida? É preciso estabilizar esse pagamento. Quando eles falam em estabilidade monetária, equilíbrio orçamentário, ajuste fiscal, é isso aí. Precisa garantir, ó, o dinheiro desse mundo, dessa história toda aqui, né, está garantido aqui para vocês. O que o Paulo Guedes tem falado? Né, uma das coisas que ele tem falado aqui é absurdo. É um verdadeiro absurdo. Que ele diz que é preciso privatizar, é preciso fazer isso, fazer os tais dos contingenciamentos, os cortes na educação, esses cortes brutais aí. Agora esse projeto aí de autonomia das universidades é para tirar dinheiro da educação, da saúde, da infraestrutura, a PEC 95, a Emenda Constitucional 95, a reforma trabalhista, etc. Tudo isso é para tirar dinheiro, né, e botar nesse mercado. Ele diz o seguinte, se a gente conseguir isso, a gente abate, como disse o Eliseu Rezende lá para o Itamar Franco, a gente abate a dívida, reduz a dívida, reduzindo a dívida, a gente reduz o pagamento de juros. E aí, né, a gente estabiliza isso e com isso a gente vai poder investir depois no social, né, na saúde, na educação, né, não sei o quê. Aí quando eles forem fazer isso, na lógica do Paulo Guedes, o Brasil não tem mais estatais, não tem mais orçamento, não tem infraestrutura, não tem saúde, não tem emprego, não tem nada, está tudo destruído. Né? Quem falou isso? No artigo eu cito. Quem falou isso também, né, de maneira agressiva, arrogante, como era comum? Fernando Henrique Cardoso. Ele falou, enquanto existir, mais ou menos assim, está no artigo, enquanto existir uma única estatal, enquanto existir um analfabeto, enquanto existir alguém passando fome e tal, né, quem diz que a privatização não atende à democracia devia escrever 1000 vezes no quadro, tem que privatizar, tem que privatizar, tem que privatizar. O dinheiro da privatização, eu escrevo isso. O dinheiro da privatização sumiu, a dívida explodiu e o Brasil, né, entregou aí a preço de banana, Vale, né, CSN, Embraer, etc, 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 etc. Veja que a lógica é cristalina. Né? O sentido é cristalino de tudo isso, dessa política. É um programa de governo e para executar esse programa de governo tem um projeto de poder. Qual foi o projeto de poder lá atrás? Né? A história do Collor, como que a Globo elegeu o Collor? Por quê? Depois veio a história do Itamar, o golpe branco no Itamar, que foi a nomeação do Fernando Henrique Cardoso para o Ministério da Fazenda. Como que o Fernando Henrique ganhou as eleições de 1994? Com a histeria do Plano Real e a corrupção desbragada. Eu falei aqui, Caixa 2, tudo isso que a Lava Jato disse que descobriu aí, né? E pior, a reeleição do Fernando Henrique em 2008. Né? E depois, né, uma das alavancas, também escrevo isso, uma das alavancas que levaram o Lula a ser eleito e reeleito foi a denúncia das privatizações. Para retomar esta lógica até recordo no artigo que o Itamar e o Eliseu Rezende falavam por telefone, eles usavam uma linguagem cifrada, falavam em pés de café. Um pé de café vai render 1 bilhão, né? Esse pé de café aqui, mais 1 bilhão, não sei o que, esses pés de café. Possivelmente uma referência à época que o Brasil produzia, era só café, né? Tem até uma música aí do Carlinhos, como é que é o nome dele? Esqueci o sobrenome dele agora, bem conhecida. Né? Carlinhos, fugiu, enfim. Que ele é só café, só café, só café. Na época que, antes da Revolução de 1930, na República Velha, né, que o Estado comprava café, vendia café, controlava o mercado, garantindo os lucros dos barões do café. Né? É a mesma lógica. Né? E agora, o que era café antigamente na República Velha, agora são títulos da dívida pública, esse mercado aí, né? Essa dívida de 5,4 trilhões de reais. Agora tem duas maneiras de fazer isso, né? O Fernando Henrique tentou fazer aí, entre aspas, democracia. Eu lembro no artigo, né? Os grandes protestos de rua, bombas e repressão, prisão e não sei o que. Agora, aí chegou a turma do Guedes aí, do Bolsonaro e tal, do Sérgio Moro, nós vamos fazer isso aqui atropelando o Estado Democrático de Direito com autoritarismo, rasgando e pisoteando a Constituição. Essa é a diferença.
né, entre um e outro. E aí eles vão avançando. Para se fazer isso, era necessária a Operação Lava Jato. E as revelações, eu estou em Brasília, está muito seco aqui, e eu estou com... Vocês vão me desculpando aí. Né? E a Lava Jato precisa disso. Aí tem uma matéria aí na Folha, né, de um ex-diretor superintendente da Odebrecht, na Folha não, no UOL, chamado Carlos Amaral Pascoal, que ele disse na Justiça de São Paulo que foi quase que coagido para fazer um relato sobre o que tinha ocorrido e construir um relato no caso do sítio de Atibaia, o processo lá dessa farsa aí contra o Lula, né? Quer dizer, ele vai falando espontaneamente isso, vão surgindo as maracutaias. É aquela história do Ariano Suassuna, né? Lá no Alto da Compadecida, do Chicó e do João Grilo, né? Não sei, só sei que foi assim, ele diz, né? Não sei, só sei que foi assim. É que eu sempre disse aqui, né? Não sei como é que foi, só sei que foi assim. Agora a gente começa a entender, começa a vir à tona como foi, né? Mas vale ainda a máxima, não sei como foi, só sei que foi assim. Foi assim que eles fizeram a Operação Lava Jato, foi assim que eles construíram essa indústria de corrupção, né, de corrupção política, e agora também começam a aparecer aí as evidências de corrupção monetária, né, porque tinha um objetivo que era abrir caminho para vir atrás do Paulo Guedes, Bolsonaro e tal, né, e fazer tudo isso que eles estão fazendo, destruindo o país, com a volta da privataria, com a volta do Caixa 2, da evasão de divisas, né, de tudo isso aí, que a Lava Jato está inserindo tudo isso aí. Quando a gente vê essas práticas aí de Deltan Dallagnol, de Sérgio Moro, essas revelações todas aí, né, de benesses para cá, benesses para lá e tal, é simplesmente o modo de vida deles. Eles vivem assim, eles pensam assim, agem assim, todos eles, né? Agora, tudo isso é preciso ser considerado como uma espécie de patamar para se organizar um movimento político mais profundo, né? É preciso tirar forças, né, dos setores aí mais organizados da sociedade, patriótico, democrático, né, para mobilizar grandes massas e, consequentemente, criando um processo amplo, com força suficiente para isolar e derrotar o bolsonarismo. É isso aí, muito obrigado pela atenção, divulgue o Outro Lado da Notícia, um abraço, até a próxima.